atividades. Então eu quero primeiramente aí dar um alô e uma boa-vinda aí para o Eduardo, que está acompanhado juntamente com o Vitor, com o filho dele, né, o filho do Eduardo, que também é Eduardo, né? Então eu vou abrir o microfone e desde já eu quero que o Eduardo aí, primeiramente dê um alô para os nossos ouvintes e logo em seguida já diga para nós aí qual é a maior dificuldade, qual é o maior anseio dessa classe tão importante que é a classe dos vigilantes. Eu tenho vários amigos que são vigilantes, o pessoal que acompanha o 87.9 FM aqui sabe que eu sou professor e dentro dos meus alunos também eu tenho inúmeros alunos que são vigilantes. Então, Eduardo, seja bem-vindo, fique bem tranquilo, aqui é uma rádio e eu sempre digo, toda vez que eu abro aqui os microfones, eu me sinto numa roda de chimarrão com os ouvintes, junto à residência deles, juntamente com a família. E hoje, por ser um dia especial, Sexta-feira Santa, tenho certeza que estão todos em casa com o radinho ligado e acompanhando aí a nossa 87.9 FM. Eduardo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Andrew. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Feitoria e região. Para nós é uma satisfação estarmos aqui com os ouvintes dessa tão valorosa rádio da região, para poder fazer esse bate-papo aí com os ouvintes da rádio e também com os trabalhadores de segurança privada, os nossos vigilantes. Ok. Me diga uma coisa, vai ter então um processo de eleição agora nos próximos dias? Nós estamos com o processo eleitoral aberto já para o mês de abril, nos dias 24, 25 e 26, onde os trabalhadores poderão então decidir em quem vai administrar o sindicato pelos próximos 4 anos. Uhum. E quem são as pessoas que podem votar? Quem são as pessoas que têm capacidade de votar? É aberto a quem? Quem são essas pessoas? Bom, conforme o nosso estatuto, quem tem direito a voto são os nossos sócios que têm 1 ano de sócio, mas se abriu a oportunidade, conforme o processo na Justiça, em que os trabalhadores que são sócios a partir de 9 meses terão direito a voto. Então, todos os sócios que têm a partir de 9 meses terão esse direito de poder votar e escolher o seu novo presidente. E a eleição essa, Eduardo, se eu sou um vigilante, aonde que eu voto? Bom, nós teremos 15 urnas, sendo uma fixa na sede do sindicato na Galeria Santa Catarina, bem no centro de Porto Alegre, e teremos 8 urnas itinerantes dentro de Porto Alegre e da Grande Porto Alegre, e mais algumas urnas que serão itinerantes ao longo do interior do estado. Então todos os trabalhadores terão a oportunidade de poder votar. Explica para nós aí, Eduardo, o que seria essa urna itinerante aí? O que ela é chamada de itinerante? A urna itinerante é aquela onde a urna passa nos postos de trabalho dos colegas trabalhadores aí. Então isso é excelente. Então isso evita que eu tenha que sair do meu posto de trabalho, a urna vem até mim? Com certeza, a urna vai passar em todos os postos de trabalho, não só em Porto Alegre, como também no interior do estado. Uhum. E para votar, é preciso fazer levar algum documento especial, ou simplesmente o RG já é um documento hábil para isso? Os documentos que são exigidos dentro de uma eleição sindical são identidade, né, com a foto do votante, a carteira social e o contra-cheque onde diz que ele está sendo descontada a mensalidade dele. Eles são os únicos documentos que podem comprovar ali. E eu tenho que estar em dia? Tem que estar em dia. Tem que pagar. Mas para isso tem uma listagem, né, onde tem o nome de todos os sócios que se encontram em dia com as suas mensalidades. E aqui, nós estamos aqui na Rádio Feitoria, e eu vejo que aqui na frente, próximo aqui, nós temos um posto, os vigilantes aqui, o nosso representante pessoal de São Leopoldo vota também? Não, são sindicatos que tem nas bases do interior do estado, como São Leopoldo e região tem um sindicato. Tem um sindicato próprio. Tem um sindicato próprio. Então, os trabalhadores desta região votam no sindicato de São Leopoldo. Então, sim. Quando houver a eleição aqui no sindicato de São Leopoldo, os trabalhadores dessa região votarão então nesse sindicato. E
nessa eleição que vai ter, então, quem são as pessoas convidadas a votar? Nessa que nós estamos concorrendo agora, são pessoas que fazem parte da nossa base territorial, que é Porto Alegre, Grande Porto Alegre, mais 300 municípios aí no interior do estado, que onde houverem sócios, né? Uhum. E vocês calculam o número de pessoas aptas a votar? Hoje, aptos a votar, tem 3.800 sócios. 3.800. E o pessoal, nas últimas eleições, são ativos, participam da eleição? Olha, Andrew, a nossa cultura como trabalhadores, a nossa própria cultura não nos faz ser optantes a votar. Sim. Né? Por isso que a gente há muitos anos vem tendo essa dificuldade em buscar alcançar o número de votos suficiente para uma eleição. E aí se chega a colocar para os trabalhadores a opção de ter essas urnas itinerantes, para que eles tenham a condição de votar no seu próprio posto, né? Evitando então que ele tenha que se deslocar até uma sede do sindicato para fazer o seu voto. Então, tá. E o Eduardo está concorrendo a presidente. O Eduardo, ele compõe uma chapa, a chapa 1. A chapa 1, a chamada da chapa 1 é Garra Vigilante. E eu vejo aqui, Eduardo, que não é só o Eduardo, né? Tu tem uma nominata aqui de pessoas, um número bem elevado de pessoas, e eu gostaria que tu me dissesse qual foi aí, o que te trouxe essas pessoas. São pessoas de uma região só, são pessoas que representam todos esses 300 municípios. Quem são essas pessoas que estão contigo aí nesta luta, chamando votos, então, para a chapa 1 dos vigilantes? Bom, a nossa intenção certamente seria de trazer pessoas de todos os lados do nosso estado e todas as regiões. Mas tendo a dificuldade que se tem hoje de levar os benefícios ao interior do estado, muito poucas pessoas são sócias no interior do estado. E esta é uma preocupação que a gente traz e é um dos projetos que a gente apresenta aí em levar benefícios ao trabalhador que se encontra lá no interior do estado. Então, as pessoas que fazem parte hoje da nossa chapa são sócios e colegas de trabalho que estão em Porto Alegre, Grande Porto Alegre, e pessoas que se identificam com aquela intenção que a gente tem de melhorar a administração, de melhorar o atendimento ao nosso trabalhador. Então, são pessoas que tiveram a coragem de enfrentar os obstáculos que a gente encontra aí no nosso dia a dia. Eu vejo aqui, Eduardo, também uma preocupação interessante, se tu conseguir conquistar, se tu conseguir demonstrar que a participação de todos é importante, se tu demonstrares, e eu sempre digo isso, aqui para os nossos ouvintes, quando eles me ligam, pessoal, eu digo assim, vocês têm o direito disso, vocês têm o direito disso. E no outro lado o pessoal fica pensando, mas por que eu tenho direito? Nós todos temos direitos porque nós, de certa forma, nós participamos. Demonstrar a importância da participação é importante. Quanto mais o vigilante, mais aquele membro participar, mais ele veste a camiseta. E todo mundo que participa, ele é uma semente. Ele vai passando esse conhecimento, ele vai demonstrando. Eu sempre digo, eu sou professor, eu sou vinculado ao sindicato do Simpro. E eu fico pensando, eu digo lá, olha, professores, quantos de nós aqui estamos realmente engajados com o Simpro, o sindicato dos professores? E é um número muito pequeno. Quanto menos participação, mais fraco nós ficamos. Então, essa tua campanha aqui, e essa tua bandeira que tu levanta, de demonstrar, de levar a importância, de demonstrar a importância da participação ativa,
de todo membro do sindicato dos vigilantes, dizer que ele tem voz ativa, é uma bandeira excelente. Né? E eu acho assim, tenho certeza, quanto mais aliados nós tivermos, mais forte nós estamos. E assim eu acredito, eu vou fazer já o link com uma próxima questão, com este apoio, com esses novos aliados e aqueles que vão ver que o sindicato está mudando para ser mais forte, para ser mais representativo. Quais são hoje, Eduardo, os principais anseios desta classe? Bom, eu diria assim, que o principal anseio que nós temos como trabalhadores e como formadores de opiniões, que eu me identifico muito como um formador de opinião em prol dos trabalhadores, né? A nossa principal meta seria a conquista aí da nossa profissão ser regulamentada, né? A regulamentação da profissão seria o ponto principal para a gente evitar aí esse atropelamento que se está tendo aí por várias empresas clandestinas, né? Com trabalhadores aí que trabalham informal, que para nós é a pior situação que a gente encontra, e então para nós seria de suma importância essa regulamentação da profissão. Isso para nós é o ponto principal. Eu acho muito importante realmente. Ok, estou aqui de volta então. Dia 29 de março de 2013, Sexta-feira Santa, um dia especial, muita gente aí descansando em casa e com certeza aí acompanhando a 87.9. O telefone está no gancho, é 3575-2818, pode ligar. E hoje é um dia especial, Sexta-feira Santa, eu estou recebendo aqui a presença do Eduardo Moreira da Silva, que está aí concorrendo a presidente do Sindicato dos Vigilantes, pela Chapa 1, Chapa Garra. Eu estou vendo aqui no currículo de vida do Eduardo, nascido em Dom Pedrito. Dom Pedrito é uma cidade que fica sudoeste do Rio Grande do Sul. E aos 21 anos veio de muda para Porto Alegre. Em 1998, conseguiu seu primeiro emprego como vigilante. Profissão essa que lhe traz muita alegria e lhe honra. Em 2001, Eduardo foi indicado para a função de diretor suplente do Conselho Fiscal de Federação Profissional dos Trabalhadores da Segurança Privada no estado do Rio Grande do Sul. 2 anos depois, ingressa no Sindicato dos Vigilantes do Sul como diretor suplente de Patrimônio. De 2005 a 2009, serve a classe na Secretaria de Políticas Públicas, assumindo a seguir a Secretaria-Geral do Sindicato. Com a experiência de anos de serviços prestados, em 2010, torna-se vice-presidente, após recomposição na estrutura da entidade. Então, o Sindicato dos Vigilantes faz parte da tua própria vida. Então, tu já tem aí no sangue aí. E eu, certa vez, Eduardo, eu te confesso que eu tive que passar lá a sede de vocês é em Porto Alegre, né? Exatamente. Fica onde lá, em Porto Alegre? A sede hoje é na Rua Voluntários da Pátria, 595, quinto andar, na Galeria Santa Catarina. Sim. E eu estive lá e me chamou a atenção uma vez, Eduardo, que vocês auxiliam muito a classe. Então as pessoas lá vão com dúvidas muitas vezes, As pessoas, os próprios vigilantes que têm alguma dificuldade, alguma questão assim para ser resolvida, eles podem buscar o auxílio de vocês? Com certeza. Hoje o sindicato não só atende o trabalhador na área trabalhista, explicando os direitos que nós temos na questão trabalhista, mas também a gente atende muito pela parte social, uma parte onde o governo deveria fornecer a todo cidadão, e a gente sabe que isso hoje não existe. Então o sindicato vem atuando também nessa parte social, onde traz o benefício de saúde para o trabalhador, traz benefícios com desconto em folha para o trabalhador, que o trabalhador muitas vezes tem alguns problemas aí de restrição, e o sindicato também se preocupado com
com essa situação do trabalhador, traz esse benefício para ele. Então, hoje o sindicato atende em várias formas o trabalhador, né? E uma outra coisa interessante, a função de vigilante, antigamente era vista como uma função de homem. Hoje tem muitas mulheres vigilantes. Com certeza, a mulher cada vez mais se destaca no nosso cenário, né? E hoje, na nossa profissão, existem vários profissionais femininos, que para nós é uma honra ter a atenção desses profissionais dentro da nossa área. Muitas vezes eu faço relatos aqui, e o programa aqui que eu tenho, que os meus ouvintes acompanham, dúvidas relacionadas a fatos, processos que ocorreram e tudo mais. E muitas vezes vem a questão aqui de revista íntima, né, que algumas pessoas sofrem a revista íntima e são feitas, as mulheres sofrem a revista íntima feita por homens, né? E eu acho que essa preocupação hoje, toda vez que se tu és mulher, tem que ser revistada por uma mulher, e se tu és um homem, tem que ser revistado por um homem. Isso é uma coisa que, podemos dizer assim, hoje é uma regra. Então isso aí fortaleceu muito que a classe feminina trabalhasse também nesta função. E quais são a grande preocupação assim que eu vejo, e muitas vezes quando eu atendo como advogado algum vigilante, eles têm uma preocupação muito, como está hoje a questão do regime de horas trabalhadas. Praticamente, em regra, o regime é 12 por 36, eu não sei como funciona. Se tu poderia explicar aí para os nossos ouvintes, como que funciona esse regime 12 por 36? Isso é benéfico para o vigilante, não é? Bom, nós vemos de várias escalas, né? Onde a maioria das escalas que nós tínhamos no passado eram de 12 horas, escalas de 5 por 1, 6 por 1, que davam um salário bem razoável à nossa categoria. Com o passar dos anos, através de algumas denúncias feitas por o não pagamento dessas horas por algumas empresas, nós sofremos aí um ataque fulminante do Ministério Público do Trabalho, aonde entrou com alguns processos impedindo, que a nossa categoria fizesse essa escala com esse número elevado de horas, porque para o Ministério Público as nossas escalas estavam ferindo a CLT, que fala que o trabalhador tem que fazer 8 horas diárias, com exceção de 2 horas extras, né? Então, no máximo, seriam 10 horas diárias. Então, através desses processos, muitas escalas de 12 horas foram extintas pelo Ministério Público do Trabalho. Hoje, a única escala que está liberada em regime aí experimental é a 12 por 36, porque entende-se que ela não traz prejuízo à saúde do trabalhador, porque ele trabalha 12 horas em um dia, mas tem todo o outro dia para ficar em casa com a sua família, para descansar. Então, 12 por 36 hoje está tranquilo, a gente pretende e faz força para que ela fique, que é o anseio de todos os trabalhadores, e tem algumas outras escalas que é 8,48, né? São 8 horas e 48 trabalhadas por dia, e 6 horas por dia, são algumas escalas que a gente tem ainda na nossa profissão. Uhum. E por trabalhar muitas vezes à noite, eu acho que isso é uma preocupação também de vocês, o sindicato tem que estar com as suas portas abertas 24 horas, acredito, né? Como vocês têm feito isso, ou isto aí é uma bandeira nova? Não, essa é a bandeira que eu estou trazendo agora, um projeto dentro da chapa aí que eu estou apresentando, de uma nova administração, porque eu trago esta preocupação para o trabalhador. Se a nossa categoria trabalha noite e dia, o sindicato também tem que atender noite e dia. Então, o nosso trabalhador aí que se encontra abandonado na parte da noite, com certeza a nossa intenção é trazer uma secretaria que atenda 24 horas sim, porque o trabalhador que trabalha à noite, ele tem que ser atendido, ele tem que ter alguém para que ele possa recorrer lá nas atribuições deles noturnas, né? Então, esta é uma preocupação que a gente traz. Certo. Outro dia eu tenho um cliente meu,
trabalhava como vigilante aqui de uma empresa, e ele me faz um relato, inclusive ele é evangélico, ele faz um relato que a empresa que ele estava trabalhando, alguns meliantes tentaram invadir essa empresa. E ele pegou a arma e deu um tiro. O que aconteceu é uma coisa assim, que eu fico pensando, mas como que aconteceu isso? 2 dias depois, encontraram uma pessoa, um corpo próximo dessa empresa, vítima de projétil de bala de fogo, de arma de fogo. A questão toda, e aí ele veio até mim, me procurar, e ele está respondendo hoje um processo criminal. Ele está respondendo um processo criminal como tem que ser realmente. Existe hoje um apoio na área criminal de advogados que prestam assim algum tipo de auxílio, como um caso desses, ou isso é uma coisa que vocês pretendem implantar, advogados que possam dar esse auxílio? Bom, em primeiro momento, a empresa ao qual o trabalhador é vinculado é que tem que dar essa assistência imediata ao trabalhador, porque se foi um acontecimento dentro do posto de trabalho, a empresa tem a obrigação de levar essa assistência jurídica ao trabalhador. Mas a gente, sabendo dessa dificuldade que muitas vezes existem, a gente coloca o nosso quadro jurídico do sindicato à disposição do trabalhador e pede para que, quando se dê esses acontecimentos no posto de trabalho, que eles anunciem imediatamente o sindicato, que entre em contato e diga o que aconteceu dentro do posto, que é para que o sindicato faça esse socorro ao trabalhador. Porque se o trabalhador não nos comunicar, não tem como a gente atender e fazer o bom atendimento que ele merece. Então essa é uma das ideias que a gente traz, de montar essa Secretaria de Fiscalização 24 horas, para atender e suprir a necessidade de todos os trabalhadores. Porque, infelizmente, quando acontece alguma coisa, quase sempre acontece à noite. Isso aí é uma questão. Então, essa bandeira aí, essa meta aí de ter uma fiscalização 24 horas é muito importante. Seria tipo um plantão, então, um telefone de plantão. Não só o telefone, mas com pessoas e viaturas na rua para atender o trabalhador. Porque a gente sabe hoje que o trabalhador no seu posto de trabalho, à noite, ele fica abandonado, à mercê, porque a empresa que contrata a empresa de segurança exige que o trabalhador fique prestando a segurança para a sua empresa, e muitas vezes não dão a condição mínima para que esse trabalhador possa exercer a sua função. É muito exigido e pouco disponibilizam de que ele consiga fazer essa segurança. Certo. Então estamos aqui falando com Eduardo. Eduardo está concorrendo aí a presidente do Sindicato dos Vigilantes. Ele é representante aí da Chapa 1, a Garra Vigilante. E o telefone está aqui no gancho, é 3575-2818. Você que é vigilante, você que conhece alguém, tem alguma dúvida, pode pegar o telefone, acabe com essa timidez e ligue para nós aí. E fale comigo, fale com o André Fonseca, aqui como toda sexta vocês fazem, ou fale aqui também ao vivo com o Eduardo. O Eduardo, então, ele é o representante aí da Chapa 1, Chapa Garra Vigilante, e a eleição está... Para que dia está realmente a eleição? A eleição ocorrerá dias 24, 25 e 26 de abril. São 3 datas, então? São 3 dias consecutivos. Então a pessoa vai poder optar em votar no dia 24, no dia 25 ou no dia 26. E no começo, se alguém está ligando o rádio agora, é interessante que tu pode se deslocar para fazer o voto, ou esperar que a urna itinerante vá até a ti. Mas é importante, então, participar, tem que estar com as contribuições sindicais em dia e fazer, logicamente, fazer a comprovação que tu és pessoa apta a votar.
concorrendo, Eduardo? Tem 3 chapas concorrendo. 3 chapas. Isso. Chapa 1, chapa 2 e a chapa 13. E aqui o senhor está representando a chapa 1. O Eduardo aqui, que é lá da terra de Dom Pedrito, é a terra essa que eu conheço e tenho ido lá mais vezes aí nesse último ano. É uma terra bem interessante. E me diz uma coisa, eu estive aqui estou olhando as fotos desse grupo aí de pessoas que estão fazendo parte direta, parte vinculada à chapa 1. Tem pessoas aqui, eu vejo que tem mulheres, vejo aqui que tem homens, e me chama a atenção que tem várias pessoas de várias faixas etárias. Tem gente de tudo que é idade. Com certeza, eu acho que o espaço tem que se abrir para todos que possam contribuir, né, com algum tipo de conhecimento e que se consiga chegar a todos os trabalhadores, porque na nossa categoria existem trabalhadores de várias faixas de idade, né? Então, sim, nós temos que suprir todos eles. Eu acho muito importante no prédio lá onde eu resido, tem 3 vigilantes, e eu acho que quem tem essa função, eu acho que é uma função de grande responsabilidade, e além disso tem que ter muito tato, porque tem que ter jogo de cintura, porque tu trabalha com uma gama, um número de pessoas enorme, e além de trabalhar com um grande número de pessoas e ter contato com várias pessoas, além disso, a situação muitas vezes não é da mais confortável, porque a função é uma função muito importante para hoje. E eu vejo aqui, dentro aí dessas propostas de campanha, que me chamou a atenção, a intenção é fazer uma criação de uma sede campestre. Não há nenhum espaço hoje que o vigilante possa fazer um churrasquinho, fazer uma festinha lá com a família, ou existe algum local, vocês estão pensando em ampliar este local, ou essa é uma meta aí que vocês estão aí levantando essa bandeira também na Chapão? Esse é um projeto que a gente traz aí por ver a necessidade de ter mais espaço para que o trabalhador possa usufruir com sua família, né? Um espaço de lazer mais próximo possível do centro da capital. Então, hoje nós oferecemos uma sede na uma colônia de férias na praia, onde tem 64 apartamentos à disposição de todos os sócios, né, e suas famílias. Mas a gente sabe da dificuldade que o nosso trabalhador tem de poder tirar umas férias merecidas, né, e poder usufruir com sua família na praia. Muitas vezes pela distância, né, que fica difícil para algum trabalhador, e outra que a nossa função por trabalhar 12 por 36, a maior parte das escalas que a gente tem, se torna um pouco difícil. Então, a intenção de criarmos e de termos uma sede campestre é para que esse trabalhador tenha a oportunidade, o mais próximo possível, né, que tenha um tempo menor para poder chegar até a sede campestre e para poder usufruir aí, juntamente com a família, numa área de lazer, uma área verde, uma área que ele possa realmente descansar com a sua família. Ok, eu estou aqui recebendo, Eduardo, pela internet, são dúvidas aí de pessoas que estão acompanhando pela internet, e eu sempre digo, tem uma amiga minha que escuta ela, toda sexta ela me acompanha, minha ex-aluna, no Rio de Janeiro, Mas quem está mandando aqui uma dúvida é uma advogada, ela está dizendo que ela atende vários vigilantes, e ela fez um relato aqui de uma dúvida que é comum. Então, aproveitando aí que tu és aí um especialista, a advogada é a doutora Letícia Buriol, de Novo Hamburgo. Ela manda a questão assim: gostaria, ela fala, Eduardo, poderia explicar como funciona os domingos e feriados para os trabalhadores que têm jornada 12 por 36? E ela continua dizendo assim: eles sempre me questionam se o pagamento é com adicional de 100% ou não.
pelo menos aqueles vigilantes que eu atendo, eles têm essa dúvida. Se os domingos e feriados trabalhados, para aqueles que têm jornada 12 por 36, se estas horas são pagas com um adicional de 100% ou não. Essa é a dúvida da Letícia Burol Albuquerque, advogada de Novo Hamburgo, que atende aí vários vigilantes. Pois não. Doutora Letícia, recentemente saiu uma súmula, né, onde diz que os trabalhadores que têm essa escala de 12 por 36, que não só nos domingos e feriados, mas que também nas suas folgas, teriam que ser pagas a título de hora extra, se eles assim trabalharem, né, sem mais 30%, que seria os domingos e feriados, extensivo também a folga trabalhada. E essa súmula, para nosso entendimento, é uma súmula que nos traz um grande benefício, né? A gente entende disso, é uma ânsia do trabalhador, inclusive receber no seu dia que estiver trabalhando, seja feriados ou domingo, se receba a título de hora extra. A grande preocupação que nos traz essa conquista valorosa é que, com esse percentual, essa súmula que nos deu esse ganho, de contrapartida nos traz uma preocupação quanto ao mercado de trabalho, pois sabendo-se que numa escala de 12 por 36, onde nós trabalhamos num dia, e outro dia a nossa folga, a gente pode trabalhar essa folga e sabendo que vai receber desta forma, as empresas de contrapartida estão deixando de abrir essa possibilidade, porque vem encarecer aí a folha de pagamento das empresas. Então, para nós, a gente vê a conquista que a gente chegou, que é muito importante, mas também estamos preocupados aí com o que possa vir de represália dos empresários. Sim. E aqui tem uma outra questão também, Eduardo. Eduardo, o senhor poderia explicar a diferença existente entre portaria e vigilância? Existe diferença? Qual é a diferença? Com certeza. As portarias, os auxiliares de segurança privada, são trabalhadores, são profissionais que trabalham na área de segurança, que não têm o curso exigido pela Polícia Federal, né, e podem desempenhar a função como auxiliares e como porteiros. Né? E esses trabalhadores não podem trabalhar em bancos, porque a portaria não prevê isso, não autoriza, e eles também não podem trabalhar armado. Então tem uma diferença quanto a essa questão. Mas são trabalhadores que estão trabalhando hoje como segurança privada, na questão de auxiliares de segurança. Sim. E aí o vigilante pode usar arma? O vigilante pode usar arma enquanto estiver trabalhando no seu posto de trabalho. Ok, porque o mundo mais... E vamos aproveitar aqui a presença do nosso visitante, o Eduardo Silva, que está concorrendo aí, representando a Chapa 1, dos vigilantes, Chapa Garra Vigilante. E porque o sindicato dos vigilantes vai ter eleição, a eleição já está agendada, são 3 dias de votação, são os dias 24, 25 e 26 de abril, vai ter eleição, e todo vigilante aí vai ter que participar de forma ativa e fazer, então, se fazer presente e votar. Existem 3 chapas, e dentro dessas 3 chapas, temos aqui o representante da Chapa 1. Desde já eu deixo aí aberto o convite, se porventura os representantes da Chapa 2 e da Chapa 3 quiserem vir participar aqui, será uma honra recebê-los, porque o espaço aqui, o espaço da 87.9, não é um espaço de ninguém, é um espaço de todos. Eu sempre digo, o programa existe para o ouvinte, o programa existe para a participação ativa da comunidade. Então, vocês podem ligar para o 3575-2818, e se quiserem aí, os representantes da Chapa 1 e da Chapa 2, se quiserem vir aqui conversar conosco, será um prazer aí abrir esse espaço também para vocês.
Como a gente conversa muito aí com os nossos ouvintes, e eu estava inclusive aí falando antes, eu acho que uma das grandes mudanças legais que houve em dezembro de 2012 foi esta possibilidade, então, aí do adicional de periculosidade para os vigilantes, que representa um plus, um acréscimo de 30% na remuneração do vigilante. Mas eu quero saber do Eduardo, porque é o especialista em questões de vigilante, não sou eu nesse momento, mas sim o Eduardo, que está aqui. Esse adicional de 30% é fundamentado no texto legal, todos possuem direitos, isso foi uma batalha de vocês, quem é que lutou por isso? Porque para mudar o texto legal, eu sei o quanto é difícil. Tem que ter todo, por trás tem uma campanha política, tem uma questão de convencimento, e aprovada a lei, todos os vigilantes têm esse direito? Ou quais são os vigilantes que possuem esse direito? Eduardo, por favor. Bom, essa batalha já vem aí ao longo dos tempos, se buscando a título de risco de vida. Né? Nosso estado foi um dos pioneiros aí a conseguir o risco de vida, e nós estávamos até o mês anterior com 20% já de risco de vida garantido em dissídio coletivo, dentro da Convenção Coletiva de Trabalho. Teve alguns projetos aí, se falando em periculosidade, risco de vida, e se chegou, foi tirado por essa lei 12.740, um apanhado dos últimos 5 projetos que lá existiam em Brasília. E a lei 12.740, onde fala periculosidade para os trabalhadores em segurança privada, vigilantes, né, ela deixou uma lacuna muito extensa e grande para toda a categoria ganhar a periculosidade. Então, vendo este problema que se gerou, a lei 12.740 necessita-se de uma regulamentação, para depois, então, ela passar a ter a validade. Né? Só que essa regulamentação, que vem através do Ministério do Trabalho e Emprego, ela não tem data prevista ainda. Então, todos os trabalhadores ficaram na expectativa de, quando saísse essa regulamentação, passar a ter direito, então, à periculosidade. A nossa preocupação maior era que, quando houvesse e saísse essa regulamentação, que poderia vir algum tipo de pegadinha, né? Ok, só um pouquinho, Eduardo, o ouvinte tem preferência, então vou tentar atender o telefone. Vamos ver se a gente consegue aí ver se tem algum ouvinte que não falar conosco. Vamos ver. Alô? Alô, bom dia da Rádio Feitoria, né? Isto, tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Meu nome é Carlos Eduardo, né? Trabalho em vigilância, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta aí do nosso amigo aí, o vice-presidente do Sindicato dos Vigilantes, né? Quem está aqui conosco é o Eduardo, né? É o Eduardo, né? Ele é o vice-presidente, né? Isso, pode falar. Eu gostaria de saber, né, sobre a lei, né, que dá para os vigilantes aí, né, os 30% da periculosidade aí, que já foi sancionada pela Presidente da República, né? Quando que as empresas vão começar a pagar esse valor para nós aí? Ok. O senhor está falando da onde, meu amigo? Eu estou falando de Porto Alegre. Porto Alegre. Então tá, muito me honra aí essa audiência, acompanhando pela internet, provavelmente. Mas, Eduardo, então, o senhor pode responder aí para o nosso ouvinte. Com certeza. Muito prazer, Carlos Eduardo. O que eu posso te dizer, esclarecer, é que esta lei precisa ser regulamentada. 12.740 é o número da lei. Mas foi uma conquista muito grande que a gente conseguiu, dentro da convenção coletiva deste ano, já colocar essa periculosidade para dentro do síndico coletivo. Então, dentro deste pagamento deste mês que vocês estão trabalhando, todos os vigilantes estão trabalhando, já terão que receber no seu salário os 30% a título de periculosidade. Esses 30% é sobre todo o seu rendimento e não só sobre o salário básico, como vinha sendo pago o risco de vida. Então, essa conquista já está garantida. Este mês já receberemos os 30% e no mês de abril, que nós iremos receber
no quinto dia útil de maio, virá a diferença do mês de fevereiro, porque ela foi conquistada dentro do dissídio, né? E o nosso dissídio é 1º de fevereiro. Ok? Ok. Ok. Ok, muito obrigado. Carlos Eduardo, então, muito obrigado. Tá? Fico muito honrado aí pela tua audiência. Muito obrigado, Carlos Eduardo. Muito obrigado, uma boa tarde a todos aí. Obrigado. Isso mesmo, faça que nem o Carlos Eduardo, pega o telefone e ligue para nós. 3575-2818, 3575-2818, na 87.9. A Rádio do Povo, a rádio é sua, ligue para nós. Faça que nem Carlos Eduardo, e nos ligue e fale conosco. Isso mesmo, eu acho que, vamos ver, acho que o telefone está tocando novamente. É assim, Eduardo, primeiro liga e aí começa depois ligar, mas é assim que eu gosto assim de atender os nossos ouvintes. O ouvinte tem preferência, vamos ver. Alô, quem fala? Alô, quem fala? Boa tarde. Boa tarde. Meu amigo, eu vou pedir primeiramente que o senhor baixe a rádio. É da Rádio Ferreira? Microfonia. Isso. Ok. O senhor, quem está falando? Tô baixando. Ok, fique tranquilo. Estamos aqui na 87.9. Alô, quem fala? É o Ricardo de Viamão. Ricardo de Viamão. Tudo bem, Ricardo? Isso, amigo. Eu tô assistindo vocês online aqui, tô escutando online, amigo. Sim. E aproveitando já que o nosso amigo aí que está se intitulando vice-presidente, tá? Que nós recebemos no nosso posto um documento aqui, de uma chapa aqui, ó, que consta o número de um processo, que é o qual ele não pode se intitular vice-presidente. Ok. Ele corre o risco de multa diária de R$1.000 desde 28 de 2010 se ele atuar em nome do sindicato. É uma liminar que consta aqui, ó. Ok, Ricardo. Então, falando sobre isso, ó, eu queria saber como é que ele me fechou um dissídio, um prejuízo para a categoria, amigo, até porque eu participei dessa assembleia e nós ficamos com 1 mês e 20 dias para trás, porque o dissídio, os 30% vai vir após 1º de fevereiro. Eu queria que ele explicasse isso ao vivo para todo mundo escutar aí, ó. Ok. Eu deixo registrado desde já que o espaço está aberto para todos, tá? Eu fico muito honrado que o senhor esteja ligando, tá? E vocês podem ligar mesmo, mas o espaço é para todos. Eu vou passar de imediato aqui pro Eduardo e ele vai responder para o senhor. Tá, Ricardo? Obrigado. Obrigado, amigo. Boa tarde, Ricardo. Respondendo aí ao teu questionamento, não existe nenhum processo onde impeça o meu nome, Eduardo Moreira da Silva, a representar o sindicato como vice-presidente. O processo que existe lá é que eu não possa representar falando em nome do presidente do sindicato. Então o processo é claro. Em nenhum momento eu deixei de ser o vice-presidente desse sindicato. E estamos lá, sim, para representar e para defender os direitos da nossa categoria. A questão do dissídio coletivo, onde o colega aí coloca percas salariais ou percas do dissídio coletivo, foi muito bem claro colocado em assembleia que a proposta era de 6,63% de aumento de salário e o ticket, que a princípio teria sido a proposta patronal de R$12 o ticket, e nós colocamos que nós iríamos pressionar para fecharmos nos R$13. Essa foi a proposta, né? Juntamente com os 30% de periculosidade. Sabendo disso, se tirou então em assembleia e ficou definido que nós iríamos pressionar para fechar nos R$13 de ticket. Só que naquele momento, no dia seguinte, houve um despacho do juiz dizendo que quem estivesse concorrendo nas chapas não poderia estar à frente das negociações coletivas. Então fiquei impedido de participar da negociação coletiva junto com o patronal e foi simplesmente o integrante lá, o secretário-geral, juntamente com a comissão tirada por todos os trabalhadores que estavam naquelas assembleias. Aquela comissão que se tirou para acompanhamento do dissídio teve o poder de ir na negociação e colocar lá se aceitaria ou não. E, para nossa surpresa, foi aceito pela comissão e pelas pessoas que estavam lá negociando o dissídio naquele momento. Então, em nenhum momento houve algum tipo de perca, porque no momento em que se atinge 30% de periculosidade, já se coloca isso dentro da convenção coletiva,
onde se tem 10% de aumento no ticket de alimentação, né? E se houve a inflação sofrida no período, entrou para dentro do dissídio, na real não houve nenhum tipo de perca no dissídio coletivo. Ok, Ricardo? Alô, amigo? Oi, pode falar, meu amigo. Tudo bom? Ok. Ok, então estamos aí na 87.9. Tá dando, eu tenho a delay aqui, por isso que eu me afastei um pouquinho do computador, ó. Ah, sim. Tá, eu tenho aqui um documento que eu gostaria de ler pro seu vice-presidente aqui, ó. Assim, considerando-se que encontra em vigor a liminar definida no presente feito a folha 137, a qual determinou que o senhor Eduardo Moreira da Silva se abstenha a praticar atos em nome do sindicato, não a falar em substituição do presidente Evandro pelo vice-presidente, senhor Eduardo. Então, pelo que eu entendo, ele não pode nem dizer que ele é vice-presidente. Ok. Não pelo presidente e pelo vice-presidente. Então, ele não pode se intitular vice-presidente. Tá. Então, é só outra coisa que eu gostaria de perguntar para ele agora ao vivo, que eu também tive um contato com os documentos aí da nossa sede, Campeões, lá na praia. Ricardo, desculpa te interromper. Bem ligeirinho. Não, eu sei, eu vou dar o direito para o senhor fazer a questão. Só que eu peço assim, porque como o programa é ao vivo, e nós estamos aqui numa rádio do povo, então o senhor só se priva de questionar, porque o senhor disser, eu estou lendo. Só que não tem como a gente saber se está lendo ou não, então a gente fica meio um pouco atado. Mas então o senhor pode questionar o Eduardo aí, e aí já passo para ele a palavra. Tá certo. Tá, não. A minha última questão é quanto à nossa sede na praia lá, ó. Tomara que ele venha ganhar, faço votos que, né, se ele esteja concorrendo, esteja limpo com a justiça, que ele ganhe, então, né? Mas eu só quero saber se vai ser igual essa nossa sede da praia lá, que foi um custo de 2.200.000. Que era para nós ter uma sede de luxo lá, e nós temos aquele negócio que nós até temos que pagar para usar. Qual é a praia, então, Ricardo? Eu sei, amigo. Tá? Qual é a praia que vocês têm sede? É o Magistério lá. Magistério. A praia do Magistério. Ok, eu vou passar para ele, então, meu amigo Ricardo, eu fico muito honrado, realmente, que o senhor esteja me ligando, tá bom? Muito obrigado, Tem amigo. outra Bom pessoa me trabalho ligando, já pro senhor vou aí. passar para o Eduardo e vou atender o outro. Obrigado, amigo. Tchau, tchau. O pessoal que está ligando já pode responder, Eduardo, que eu já vou atender o outro daqui a pouquinho. Ok. Eu desconheço os valores aí, onde foi tirado. Eduardo, eu vou te interromper para atender o outro ouvinte aqui só um pouquinho. Aí já deixamos aí, vamos ver se eu consigo atender. Não, pode responder, Eduardo. Tá. Eu desconheço aí de onde que se tirou aí esses valores da colônia de férias dos vigilantes de 2 milhões e pouco aí que o colega falou, até porque onde se fala de 2 milhões, a gente tem que ter alguma coisa que prove isso, né? Eu desconheço totalmente e gostaria muito que ele se pronunciasse, fosse até a sede do sindicato com tal documento que comprove esses valores, porque seria muito importante a categoria, e eu privo pela seriedade, pela transparência, né, que se mostre aquilo que se fala, aquilo que a gente vá lá e comprove tudo aquilo que a gente fala. Até por isso que eu fiz a relevância, porque como nós estamos aqui no programa de rádio, um programa ao vivo, ligar e dizer que está lendo e que viu é um pouco difícil. Nós estamos aqui com o espaço aberto, e questão. Então, a sede atual, aonde que é, então? Magistério. Se eu sou vigilante e tenho interesse de usar essa sede, é só chegar lá, tem que pagar alguma taxa. Eu vou deixar no ar essa questão, que o telefone toca, e quando toca o telefone, o ouvinte tem preferência. Vamos ver se eu consigo atender a ligação. Alô? 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 Sim, quem fala? Leandro? Fala, Leandro, tudo bem? Tudo bem? Gostaria de fazer uma pergunta aí ao senhor Eduardo aí. Pode fazer, Leandro. Tá falando de eu onde? sou vigilante, sou aqui de trabalho em Porto Alegre. Porto Alegre. Pode falar, Isso. Leandro. Eu convidei para saber, e gostaria de saber como eu faço para me filiar ao sindicato, para ser vigilante, né? Como se dá essa filiação e também qual o benefício que eu teria sendo vigilante, se eu teria a possibilidade, por exemplo, de utilizar a colônia de férias do sindicato dos vigilantes. Eu acho que é importante, já faz até o link aí com a outra questão, né? Então tá. Tem mais alguma questão a mais, Leandro? Alguma colocação a mais? Não, no momento, por enquanto, assim, me vem a cabeça, no momento,
senhor. Então temos aí mais um ouvinte ligando, a questão aí da sede campestre, aí o pessoal quer, praia, eu acho que o pessoal está pensando na praia ainda. Podemos botar. Tem mais um ouvinte, a Mônica me faz sinal. Então, como que eu faço para puxar a ligação, Mônica? Tá bom, ele liga de novo. Tá, então, Eduardo, pode ir respondendo enquanto o ouvinte vai ligar de novo. Ok. Respondendo ao colega, o Leandro, para ser sócio sindicato é simples. Basta o trabalhador querer, né, ser sócio. Para nós é uma satisfação e uma honra muito grande. Quanto mais trabalhadores fazer parte dessa nova história que está se criando, e também participar ativamente na administração, trazendo ideias novas, né, para que isso possa acontecer realmente como o trabalhador gostaria. Ser sócio sindicato é fácil, é se deslocar até a sede e preencher uma ficha, ou simplesmente ligando para a gente que a gente vai até o posto e leva a ficha para ele vir se associar ao sindicato. Ok. O programa é de todos os ouvintes, então ligue para nós, faça aí o seu relato, nos conte aí quais são as suas dúvidas. E hoje, um programa especial aí, nós estamos recebendo aí hoje, eu até acredito, que logo aí, o pessoal da Chapa 2, da Chapa 3 vai estar ligando para nós também aqui, e com o espaço também aqui aberto, que o espaço é de todos. Já tivemos a ligação do Carlos Eduardo, do Ricardo, do Leandro, teve um outro ouvinte que me passou a Letícia, e tivemos aí então várias pessoas ligando, E enquanto eu botei uma música, depois já coloquei uma outra música, e o Eduardo estava atendendo aí um outro ouvinte fora do ar. E o telefone toca, o telefone pertence a vocês, então vamos ver quem quer falar conosco, e vamos ver. Alô, quem fala? Alô, quem fala? Oi, boa tarde, é a Leonora? Fala, minha amiga. Oi, eu gostaria de fazer uma pergunta, por gentileza, ao nosso Eduardo. Ao Eduardo, então tá. Então vamos ver, pode fazer. A senhora está falando de onde? Eu estou falando de Viamão. Viamão, o pessoal de Viamão está acompanhando hoje. Mas vamos lá então. Bom, a paz do Senhor a todos os ouvintes. A paz do Senhor. Bom, Eduardo, tudo bem? Tudo bem. Eduardo, eu sou vigilante e sou mãe de família, e como toda mãe de família, eu me preocupo com as finanças da minha casa, então eu imagino que tu te preocupe muito com as finanças do nosso sindicato. Eu gostaria de perguntar para ti em relação ao relatório do setor financeiro que andou circulando há um ano, acho, atrás, nas mãos dos vigilantes de Porto Alegre, região, sobre a situação do nosso sindicato, no qual diz que o custo por cada apartamento da nossa colônia de férias foi estipulado em mais de 35 mil reais. Eu gostaria de saber, Eduardo, se isso é verdadeiro. É o custo de quê, minha amiga? Oi? É custo de quê a senhora está referindo? Desculpa, eu não estou ouvindo muito bem. Escutando? É o custo, a senhora falou no O custo custo de por 35. cada apartamento que nós temos lá na nossa colônia, que são alguns, né? Na nossa sede campestre, lá. Esse custo de 35 mil, a senhora faz referência para manter o apartamento? Não, diz no relatório que foi entregue para nós por alguns diretores, até na época, que o custo para cada apartamento, para se fazer esse apartamento, foi mais de 35 mil reais. Uhum. Tá. Tudo bem, Sendo que os apartamentos são muito pequenos. Sim, eu vou passar para o Eduardo, se ele souber. Ok. Ok, então, obrigado, viu, minha amiga? Nada, eu que agradeço. Ok, Eduardo, está com a palavra então, meu amigo. Bom, respondendo a colega aí, esse dito documento, relatório, que deve ter saído aí há 2 anos atrás, é um documento que não é oficial. Esse documento não saiu de dentro da entidade. É um documento que foi feito por alguns integrantes que saíram de dentro do sindicato, né, por problemas administrativos e que acabaram, através de alguns processos, se afastando. Que no primeiro momento nem teriam sido expulsos, eles simplesmente abandonaram o sindicato para ficar discutindo aí questões políticas fora da entidade. Então, nesse meio tempo,
houve lá, sim, um desvio de dinheiro dos cofres da entidade, dinheiro este que era de benefício dos trabalhadores, ao qual até hoje está na justiça e não se sabe para onde foi, que destino foi feito com os tais valores. Então, este relatório eu desconheço, por ele não ser oficial, né, e isso se discute dentro de alguns processos ao qual se encontra na Justiça do Trabalho. Então, espero responder à colega, porque é sério o que essas pessoas fizeram no passado e que resta uma explicação quanto a isso. Ok. O telefone está tocando, o telefone está quente. Parece que quando era moleque tinha o bate-telefone, mais ou menos assim, o telefone do Batman, é o vermelho que toca. Mas temos ouvinte aí, alô, quem fala? Boa tarde, é o Celso. Boa tarde, meu amigo, tudo bem? Pode falar. Tudo bem, deixa eu dar uma pergunta. Eu trabalhei 2 meses numa firma sou vigilante, trabalhei 2 meses, sem folga, trabalhava à noite, 12 horas por noite, e eu dormia, andava meio cansado, me pegaram dormindo, e eu fui demitido por justa causa. Gostaria de saber dos meus direitos, dos meus direitos. Ok, vamos ver se eu entendi. O senhor trabalhou por 2 meses em uma empresa, e aí o senhor fazia um monte de hora extra, isso? E o senhor foi demitido por justa causa? Por justa causa, porque me pegaram dormindo na noite. Ah, eles pegaram o senhor dormindo na noite. Tá. Então aí nós temos que fazer uma análise se isso representa uma falta grave ou não. O senhor trabalhava numa empresa de quê? Segurança, metalúrgica. Metalúrgica, numa metalúrgica. Eu não sei se tu queres responder, Eduardo. Primeiro momento eu gostaria de saber se ele fez essa denúncia, se ele levou ao conhecimento do sindicato, para que se possa então ver o que realmente a gente possa encaminhar na intenção de defender os direitos desse trabalhador. O senhor chegou a fazer um relato disso para o sindicato? Não, eu só sei da empresa, faz pouco tempo, umas 2, 3 semanas eu não tenho nenhuma providência aí. Sim. Uhum. Eu vou tomar a liberdade, eu vou responder para o senhor também, tá? Agora eu vou responder como advogado e como professor em processo de trabalho que eu sou. A demissão, a rescisão de um empregado por justa causa é uma falta apontada como grave, como gravíssima, no caso. Então tem que verificar, e é ônus da prova, é ônus da empresa, de fazer prova que se realmente o senhor cometeu se realmente cometeu esta falta grave. Porque caso o senhor, o ônus da prova é deles. Então se eles disserem, olha, peguei o André dormindo, tudo bem, mas então o senhor tem que provar, a empresa tem que fazer essa prova. Se a empresa não tiver essa prova, ou apenas um relato de uma pessoa, e não sendo uma prova robusta, uma prova forte, o senhor consegue, através de uma ação trabalhista, através de uma reclamatória trabalhista, o senhor consegue reverter esta rescisão para uma rescisão sem justa causa. Tá bom, meu amigo? Ok. Nós temos uma frase que eu uso muito, o direito não socorre aquele que dorme. Então o senhor tem um prazo aí de 2 anos após a rescisão do contrato para tentar reverter essa tua rescisão por justa causa, e assim tu vai conseguir aí receber o teu aviso prévio, tu vai levantar o fundo, a multa do fundo e assim por diante, tá? Mas fico muito honrado que o senhor esteja acompanhando e muito honrado aí que o senhor esteja ligando para 87.9 e o telefone já está no gancho. A paz do Senhor. Obrigado. Faça aí que nem um ouvinte, ligue para nós aí e faça aí o seu relato, conte a sua dúvida, que com certeza fica Advogados Associados. É a chamada Bento Gonçalves, 1487, bairro Centro, São Leopoldo. Telefones 3592-2400, 3590-2675, celular 98-13-98-98. Fonseca Advogados Associados. FM Rádio Feitoria, telefone 3575-2818. O telefone está no gancho,
quente hoje, como o dia lá fora, um dia bonito. E o pessoal em casa, na Sexta-feira Santa, ligando, conversando conosco, tirando suas dúvidas. O telefone está aberto para todos, o espaço é de todos. Pode ligar e pode falar conosco. A 87.9 pega em toda a região aqui do Vale dos Sinos e também pela internet. É só acessar as ondas pela internet. Então, tanta gente ligou, e já me deixaram aqui alguns recados. Tem gente que vai ligar daqui a alguns minutos. Então, eu estou aqui conversando com o Eduardo que vai concorrer aí representando a Chapa 1. Vai ter a eleição dos vigilantes, dia 24, 25 e 26. São 3 chapas, a Chapa 1, a Chapa 2 e a Chapa 3. E eu estou aqui hoje com a honra de receber, então, a presença do Eduardo da Silva, natural lá de Dom Pedrito, que está aí vinculado, representante, um dos representantes da Chapa Garra Vigilante. E aqui o Eduardo começou a trabalhar desde 1998. Ele trabalha como vigilante. E tem aqui toda um grupo aí de pessoas que compõem aí a diretora, faz a parte, tem os suplentes, tem a pessoal da presidência, tem o conselho fiscal, tem os delegados federativos, suplentes e efetivos, e tem o conselho fiscal. Eu tenho certeza, e aí eu aproveitando aqui por uma questão de leigo que eu sou, quantas pessoas compõem a nominata principal de uma chapa? Quantas pessoas compõem aqui? Eu acredito aqui mais de 20 pessoas, acredito. Eduardo? Sim. No total são 22 pessoas e mais 6 que fazem parte do Conselho Fiscal, sendo 3 suplentes e 3 titulares do Conselho Fiscal. Sim. E me diga uma coisa, eu fui síndico de um condomínio há muitos anos, Eduardo. E uma das preocupações minhas como síndico é a questão da prestação de contas. A prestação de contas. E eu tenho certeza aí que isso aí deve ser uma pedrinha também aí para vocês. Com certeza. A gente vem aí de alguns processos aí onde houveram algumas divergências entre o Conselho Fiscal que foi eleito, e que esse conselho acabou se afastando da entidade e não fizeram a prestação de contas como deveria ser feito, e as prestações foram feitas na Justiça, estão depositadas na Justiça. Então, para nós que quer fazer uma administração transparente, nada melhor que a gente tenha um conselho atuante, um conselho que faça o dever de casa e que isso seja e fique à disposição de todos os trabalhadores, porque a transparência, para mim, é o ponto principal de qualquer administração. Isso eu acho relevante, e a partir, lá no nosso relato inicial, desde o nosso relato inicial, eu disse que como é importante que o vigilante se sinta membro efetivo do sindicato, e a partir do momento que ele se sente membro vivo, efetivo, ele tem o direito de reivindicar também. Essa é uma questão importante. Ele se sente com força, para bater na porta e pedir. Não só aquele ouvinte que ligou há pouco tempo, ele ligou muito triste e dizendo para nós, eu fui pego dormindo e fui demitido por justa causa. Quer saber o que fazer. Eu contei o caso aquele do nosso irmão, evangélico, que também ele cometeu aí um delito e está respondendo processo criminal, e hoje ele pede ajuda. Então, cada vez mais você, vigilante, e eu sempre digo, toda vez que a gente vota, toda vez que a gente participa de um processo de eleição, nós estamos dizendo, eu estou votando, eu estou escolhendo, mas eu quero voz ativa, eu quero fazer parte deste grupo. Então eu
destaco, a tua bandeira aí também é a bandeira de transparência, E agora também eu imagino, tu me fizeste referência antes, que envolve vários, são mais de 300 municípios, é isso, Eduardo? No total são 310 municípios. 310 municípios. Então, o sindicato vai ter que ter braços abertos, então em todo o estado vai ter um representante. A nossa meta, a nossa ideia é de trazer e vir aí a montar algumas subsedes no interior do estado, né? Ter alguns representantes atendendo a necessidade que o nosso trabalhador tem no nosso interior do estado. Agora eu gostaria de falar, com as minhas palavras do Eduardo, em falar sobre eleição. Eu trago uma convicção comigo e que é a minha ideia, né, como ser humano, que nós temos uma cultura no nosso país onde a gente vota e no dia seguinte não lembra mais em quem votou. Então, sabendo disso, eu tenho a pretensão de tentar mudar isso dentro da nossa categoria, porque eu trago aqui, sim, alguns projetos, algumas propostas, peço para que o trabalhador e o sócio apostem nesse projeto, né, nessas propostas, né, mas também me coloco na condição de que o cara que votar, a pessoa que votar hoje no projeto do Eduardo, que apostou nessa ideia, que no dia seguinte da eleição, assim a gente sendo eleito, que ele esteja lá sim me cobrando, porque a nossa cultura e o que a gente tem visto em qualquer tipo de eleição, seja ela partidária ou não, é que o eleitor esquece muitas vezes do seu direito, que é de ir lá e cobrar isso, né? Então eu já me coloco à disposição e peço ao eleitor que após a eleição que ele faça parte dessa nova história, que ele vá para dentro do sindicato, sim, que ele leve a crítica construtiva, que ele leve as ideias, né, as propostas, que a gente possa construir um novo sindicato, uma nova imagem, com muita transparência. Principal para mim é a transparência, mas para que as pessoas que fazem parte da nossa categoria façam essa diferença, né? Então esse é o recado que eu posso deixar, e um pouquinho mais do Eduardo para os colegas trabalhadores de segurança privada. Ok, excelente. Demonstrar e mostrar que as portas estão abertas. Eu sempre, atualmente eu estou advogando também, hoje até, eu fui trabalhar hoje pela manhã, e é tão interessante, se o pessoal começar a abrir as tuas portas aos sábados, isso se torna um costume. O pessoal sabe que aos sábados as portas são abertas. Se o sindicato abrir as portas 24 horas por dia, eles vão bater na porta 24 horas por dia. Então essa transparência, pelo menos esse teu interesse de mudança, eu acho muito importante. E o telefone está no gancho, o 3. Mas se quiser também hoje ligar, nós vamos aproveitar a presença especial aí do nosso convidado, Eduardo da Silva, que está representando a classe dos vigilantes na chapa 1, vote 1, Garra dos Vigilantes. Pode ligar para nós também, pode fazer aí a sua colocação, a sua dúvida aí, que o Eduardo aí, ele responde. Nós temos aqui, Eduardo, é muito comum a dúvida vinculada ao direito previdenciário. A questão da doença do trabalho, a questão da doença profissional, e aquela dúvida o que eu, empregado doente, posso fazer. Porque muitas vezes, infelizmente, o INSS tem essa política de fechar as portas. Então, mesmo que eu esteja doente, eu vou lá, faço uma perícia junto ao INSS e o perito nega. E nega, muitas vezes, sem motivo. Eu, quando era professor da Unicinos, eu atendia com um grupo de alunos pessoas de baixa renda. E muitas vezes a gente atendia pessoas, assim, visivelmente doentes. Pessoas com casos graves de doença. O INSS simplesmente negava. E dentro aqui das metas de campanha, consta aqui a
apoio ao trabalhador doente. Que apoio é esse? Como que funciona esse apoio? E se vocês também dão esse auxílio nessa parte da questão de encaminhar para o INSS, ou eu acho que é interessante dizer como proceder, eu acho, até junto ao INSS, de quem é a responsabilidade, se é vinculado à empresa, se não é. Como que é? Que apoio é esse que está aí assim referido? Bom, sabendo dessa necessidade do nosso trabalhador... Eduardo, eu vou fazer assim, eu vou te interromper já de imediato, então o telefone toca, eu vou dar preferência à ligação, eu já passo para o senhor a palavra. Vamos ver quem está falando conosco, 87.9 FM. Alô, quem fala? Rodrigo. Fala, Rodrigo, tudo bem? Tudo bom? O senhor está ao vivo, pode falar. Bom, a minha dúvida é saber se o senhor Eduardo, qual é o projeto que ele tem para reconhecer melhor a nossa categoria, em termos de rendimento, e também o que ele pensa em fazer para regularizar o segmento, já que tem muita gente trabalhando de forma irregular, assim, autônomo, né? Ok, eu fico muito grato, tá? O Eduardo já vai responder para o senhor. Obrigado, Rodrigo. Tá, obrigado. Vamos lá, Eduardo. Rodrigo, em resposta ao colega Rodrigo, o ponto mais forte que nós temos hoje para sanar a irregularidade que nós temos dentro da nossa profissão seria a regulamentação da profissão. Mas até isso ocorrer, a gente sabe que é um problema que a gente vai ter que enfrentar. A questão onde ele fala do reconhecimento dos salários, de melhores salários para a categoria, é uma situação que a gente já vem enfrentando ao longo dos tempos e que eu trago aí como recuperação dos salários, recuperação das perdas salariais ao longo dos tempos, né? E que a gente pretende construir aí um calendário para essa recuperação. Mas eu tenho uma outra preocupação que é de fundamental importância e que o trabalhador precisa se ater, é que não basta apenas nós nos preocuparmos em aumentar o nosso salário. Eu costumo dizer que salário bom é aquele quando a gente está empregado. Né? Por mais ansiedade que a gente tenha de querer um salário digno e querer um salário bom, né, com maiores rendimentos, a minha preocupação é manter o trabalhador no mercado de trabalho. E hoje o que nós mais enfrentamos é a proliferação das portarias. Os auxiliares de segurança tomando conta do mercado em função do custo que leva aos contratantes aí a vir contratar uma empresa, ou um vigilante no caso, né, uma empresa de vigilância. Esta preocupação é que nós temos que ver de que maneira vai se conter esse aumento da contratação dos auxiliares, dos porteiros, né, que são profissionais da área de segurança e que não tem o preparo com os cursos que os vigilantes têm, mas que também fazem esse trabalho dignamente, né, só não podem trabalhar armado e não tem nada que proíba contratar um auxiliar de segurança ou um porteiro. Então, com certeza é uma preocupação que a gente traz de melhorar salários, sim, aumentar os nossos benefícios, mas também temos que ter a preocupação de termos o nosso mercado, de termos o nosso trabalho para que se possa ganhar esses rendimentos, né? Porque não, na minha cabeça, na minha ideia, não adianta eu me preocupar em querer um salário de 5 mil reais, mas não ter um emprego para poder receber os 5 mil reais. Então essa é uma preocupação que a gente vai ter que descobrir uma maneira prática, né, e que convença e que traga o benefício real que o trabalhador precisa. De forma efetiva. E aproveitando, pode fazer o link até vinculando, e o trabalhador doente, aquela questão que eu estava até pegando a deixa do ouvinte que ligou com problemas aí associados à questão do INSS. Tá. A questão do trabalhador doente é uma questão que a gente vem enfrentando aí já há algum tempo e que é um problema sério onde o INSS dispensa o trabalhador doente, manda de volta para o trabalho, não aceita a dar o benefício para esse trabalhador e que a gente vem enfrentando algumas situações aí
complicadas quanto ao INSS. A preocupação que eu tenho e a projeto, as ideias que a gente tem, é que a gente consiga fazer um convênio onde atenda o trabalhador com o médico do trabalho, né, que eu consiga, a ideia é conseguir montar na estrutura do sindicato o setor, né, que atende à fiscalização das CIPAs nas empresas, onde se tenha um técnico do trabalho dentro do sindicato e um médico do trabalho para fazer esse atendimento ao trabalhador. Claro que a gente sabe que é algo que não é do dia para a noite que vai se conseguir, mas é a ideia que eu trago e o projeto que a gente quer implantar para atender o trabalhador. Ok. Estamos hoje aqui recebendo, o Eduardo está concorrendo a presidente, e tem como vice-presidente o Luiz Robledo Dornelles Moreira, secretário-geral Paulo Everton Maciel Batista, secretário de Finanças Ramiro Antônio Coim, secretário de Políticas e Formação Sindical João Virgílio Paz da Silva, secretário de Políticas Públicas e Sociais Jefferson Teixeira Pumacena, secretário de Assuntos Jurídicos Parlamentares e de Classe Newton de Miranda Godoy, secretário de Imprensa e Divulgação e Mobilização Johnny Renner Guterres Mendes, secretário dos Aposentados, Pensionistas, Esporte e Lazer Luiz Carlos Garcia da Silva e secretário dos Assuntos da Mulher Maria José Silva da Silva. E temos mais os suplentes, temos mais o Conselho Fiscal Efetivo, os suplentes e os delegados federativos efetivos e suplentes. Então, quero desde já agradecer a presença aí do meu amigo Vitor, a presença do Eduardo da Silva, que veio acompanhado aí juntamente com a sua família para conhecer a 87.9. E eu vou, então, passar o microfone já aberto aí para o Eduardo, para ele deixar aí o último recado. E eu vou falar agora um pouquinho, antes de passar para o Eduardo, vou falar como professor de direito que eu sou. Vigilantes, vocês aí que estão aí com esse compromisso aí nos dias 24, 25 e 26 de abril, participem, sejam ativos, participem, votem, e todos vocês que votarem, saberem, principalmente não esquecerem daquele que você está votando. Eu quero deixar aqui registrado: cobrem, exijam aquilo que foi prometido, exijam a proposta de campanha. E desde já, a todos os vigilantes, a toda a família de vigilante, esse espaço aqui é de vocês. Então vocês podem me ligar na semana que vem ou na outra semana, e se preciso for, eu entro em contato aí com o Eduardo e mando o recado. Tá, Eduardo? Então, Eduardo, eu te dou aí os últimos minutos para fazer o fechamento aí do nosso espaço. Muito bem, André, eu fico agradecido aí pela experiência de fazer parte da família aqui da 87.9, né? E de poder falar com os ouvintes de São Leopoldo e região e colocar para nossos colegas aí, trabalhadores, as nossas propostas, as nossas intenções aí de fazer um sindicato moderno, diferente, transparente e com a presença de todos os trabalhadores fazendo uma nova história no meio sindical. Falamos aí um pouco sobre todos os projetos e ficou aqui para trás a questão da qualificação profissional, que no meu ponto de vista é importantíssimo, né, para que a nossa categoria seja realmente reconhecida no nosso cenário aí nacional. Então eu deixo aqui um forte abraço a todos os vigilantes, trabalhadores de segurança privada, e me coloco à disposição aí para todos aqueles que quiserem tirar algumas dúvidas, que quiserem conhecer o projeto que a Chapa 1 traz para a nova administração da entidade Sindicato dos Vigilantes, e que façam parte dessa nova história. A gente se coloca à disposição. Desde já eu te agradeço pelo espaço e com certeza nas próximas
dias aí do programa, eu ficarei aí à disposição para algumas perguntas, questionamentos que assim os ouvintes fizerem. Muito obrigado e uma boa tarde a todos aí, uma boa Páscoa a todos, toda a família da Rádio Feitoria. O Eduardo aqui me faz a referência, que a Chapa 1 está com um site, um endereço eletrônico. Se alguém quiser até mandar algum recado, mandar algum e-mail, e eu sempre digo, quem está em campanha quer escutar os anseios, né? Então o site é eduardosindicato.com.br/blog/, eduardosindicato.com.br/blog. Perfeito, /blog, eduardosindicato.com.br/blog. E lá eu acredito que dê para mandar um e-mail, manda um e-mail com a sua dúvida. Aqui tem um e-mail, inclusive, já passo para vocês ao vivo aqui, o e-mail é eduardosindicato@yahoo.com.br, eduardosindicato@yahoo.com.br. Yahoo, quem quiser tomar nota, é YAHOO.com.br. Hoje em dia, eu digo aqui que tem as pessoas têm muitas dúvidas em relação ao processo, e eu digo, todos os processos hoje são vinculados pela internet. E aí as pessoas me ligam assim, eu não tenho internet. Tem algum jovem aí próximo? Sim. Se tem jovem tem internet. Porque o jovem hoje, ele acessa aí via internet, tem essas LAN house aqui na frente da 87.9, tem uma LAN house também. E eu estou aqui esperando a ligação aí desse ouvinte aí que ligou no 3575-2818, caiu a ligação, mas o meu tempo já está se escoando. Vamos lá, ouvinte, ligue para nós aí, ligue para nós, eu quero encerrar aí com você, com você, enquanto isso aqui, então, eu já vou, então, esperando aqui, ok, vamos ver, aproveitando, então, vamos deixar aí com uma mensagem, uma mensagem bonita, aí para os nossos ouvintes. Então eu vou dando o meu adeus, o meu até logo. Sexta da semana que vem eu estou aqui novamente, estou aqui nesse espaço, nesse espaço que é de todos vocês. E agora o telefone toca, vamos ver se eu consigo pegar a ligação, é a nossa última tentativa aí, vamos ver se eu consigo falar com esse ouvinte. Alô, quem fala? Alô? Fala, meu amigo. Com quem fala? Tá falando na 87.9 FM ao vivo. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer, meu amigo. Doutor, é o seguinte, eu trabalhei 15 anos numa empresa, certo? E fui demitido em outubro de 2011. Eu gostaria de saber o seguinte, eu recebi um aviso prévio de 30 dias. Eu já teria direito ao aviso prévio proporcional? Com certeza absoluta. Houve inclusive um julgado recente do TST dando efeito retroativo à lei do aviso prévio proporcional. Então o senhor pode aí com certeza buscar esse anseio seu. Tá bom? Tá ok então. Agradeço. Então tu tem que buscar atrás. Para cada ano trabalhado, o senhor tem 3 dias de aviso prévio proporcional. Tá jóia então. Ok? Agradeço a resposta, viu, doutor? Ok, obrigado, amigo. Feliz Obrigado. Sexta-feira. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e para com ele não há acepção de pessoas. Efésios 6, 9. Vou deixar uma música e me despeço. Feliz Sexta-feira Santa, e feliz Páscoa a todos. Eduardo, a família do Eduardo, que eu tive o privilégio de conhecer hoje, muito obrigado pela presença de vocês. E a todos que acompanharam pela internet e pelo rádio. Na próxima sexta, você já tem um compromisso comigo. Já está agendado.
é o nosso programa. O programa legal, toda sexta, das 14 às 16 horas, nessa rádio do povo, nessa rádio comunitária. Um abraço a todos